Olá, gente boa. Seguimos nos nossos estudos em Tiago e eu quero convidar você a ler mais um texto comigo. Ainda no capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O texto de Tiago é extremamente prático. A gente vai ver que nesses 5 capítulos que compõem a epístola de Tiago, a gente tem muitas dicas práticas de como viver, de como seguir a Jesus de uma forma realmente realizável, como colocar isso em prática na nossa vida. Tiago é cheio dessas dicas. Ele não estava preocupado com elaborações teológicas, Tiago não estava preocupado em escrever uma doutrina, em nada desse tipo. A preocupação de Tiago era orientar a sua igreja, afinal Tiago era pastor de uma igreja. E como pastor da igreja, ele está ensinando algumas coisas à sua igreja, está dando orientações para as pessoas que fazem parte da sua igreja, da sua comunidade de fé. E ele chega a esse ponto de dizer duas coisas muito importantes nesse trecho específico que nós lemos. A primeira delas diz respeito a ouvir mais, a falar menos e a não dar lugar nem espaço para a ira nas nossas vidas. Eu quero convidar você, ao longo dos próximos minutos, ler esse texto de coração aberto e com a sua atenção redobrada, para que a gente consiga construir juntos e juntas aplicações disso para a nossa vida hoje. Afinal, é um texto prático e a gente precisa aprender a colocar essas dicas, essas orientações de Tiago em prática na nossa vida também. Tiago abre esse trecho falando para a sua igreja que é importante termos em mente que temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para deixar a ira chegar. São 3 pequenas coisas que a gente precisa destrinchar aqui nesse texto. A primeira delas é isso, prontos para ouvir. Nós precisamos ouvir mais. O conselho de Tiago é um conselho muito sábio, porque ele sabia, como eu e você precisamos saber, que onde há gente, há problema. E relações humanas exigem esforço, exigem dedicação, exigem energia. As relações humanas nos desgastam. Como pastor de uma igreja, Tiago sabia muito bem disso. E ele dá essa orientação para as pessoas que fazem parte da sua comunidade, dizendo: nós precisamos aprender a ouvir mais. Sejamos prontos para ouvir. A tendência é que a gente ouça menos e fale mais. Tiago dá o conselho contrário. Ele diz: ouçam mais e falem menos. Os antigos, meu avô sempre dizia que é por isso que nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca só, porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Não sei se isso faz sentido para você, mas é muito importante a gente desenvolver a habilidade de ouvir as pessoas. Escutar o que elas têm a dizer antes da gente emitir os nossos pareceres, antes da gente emitir os nossos juízos, que aliás a gente não deve emitir juízo sobre as pessoas. Tiago nos convida para esse exercício de escuta. Ué, mas aí só eu vou ouvir e o outro vai falar? Não, o outro também vai fazer esse exercício de escuta. E a gente vai chegar nesse ponto de entendimento, que todo mundo vai perceber que é melhor ouvir e assimilar o que os outros estão compartilhando conosco, para só depois falar, para só depois dar as nossas opiniões. A gente está vivendo esse tempo confuso,
em que todo mundo se sente obrigado a ter opinião formada sobre tudo, todo mundo quer falar sobre tudo, quer dar palpite sobre todos os temas, e a vida não funciona assim. A gente pode e deve fazer pausas, escutar, assimilar as coisas, para só depois falar. Esse é o conselho de Tiago para as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar. E ele ainda dá um passo extra dizendo, sejam também tardios para a ira. Não deem espaço para a ira. O que acontece é o seguinte, quando a gente ouve pouco e fala muito, a ira chega rápido. A falta de entendimento, a falta de unidade, a falta de consenso. Quando a gente ouve mais e fala menos, a tendência é que a gente consiga raciocinar melhor, ponderar melhor as coisas, e assim a ira vai sendo deixada para depois, e pode ser até que ela nem chegue. O conselho de Tiago para a sua igreja é: ouçam mais e falem menos, porque assim a ira não vai ter tanto lugar entre vocês. Ela vai aparecer eventualmente porque relações humanas despertam ira em algumas situações, mas de uma maneira geral ela vai demorar mais quando a gente dá essa pequena invertida na lógica das relações. Tiago segue falando nesse texto. No versículo de número 21, ele começa dizendo: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, para vocês conseguirem fazer aquilo, para vocês conseguirem ouvir mais, falar menos e não deixarem a ira tomar conta de vocês, vocês precisam se livrar da maldade que prevalece. A maldade que prevalece, que Tiago está falando aqui, é um jeito de viver. Não é exatamente uma prática específica, não são coisas que ele escreveu numa lista, entregou para a sua igreja e disse: não façam isso e vocês terão paz com Deus. Não façam isso e vai dar tudo certo. O que Tiago está dizendo para as pessoas a quem ele escreve, e também para mim, para você, é que existe sim uma maldade que prevalece no mundo, enquanto jeito de ser do mundo, enquanto jeito de ser da nossa cultura, enquanto jeito de ser da nossa sociedade. E que para nós vivermos de fato nesse espírito de união e de unidade enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto gente que afirma seguir Jesus, a gente precisa abandonar essa impureza moral e abandonar a maldade que prevalece. E essa maldade que prevalece, ela se manifesta nas nossas relações de diversas formas. Logo no início aqui, Tiago falou sobre falarmos menos, porque a maldade se manifesta muito através da nossa fala, através da nossa língua. E, inclusive, esse é o tema de alguns dos nossos próximos estudos. Tiago fala muito sobre os danos que a palavra, que a língua causam na vida dos outros. A maldade que prevalece se manifesta. Quando a gente dá lugar a isso, a gente passa a falar muito e a ouvir menos. A gente dá lugar para as mentiras, a gente dá lugar para as fofocas, a gente dá lugar para as intrigas, a gente dá lugar para um monte de coisa que não deveria ter lugar na nossa vida, na nossa mente, nos nossos lábios. A maldade que prevalece é um jeito que está posto de vida aí no mundo, na cultura, na sociedade, no nosso tempo, e a gente acaba sendo assimilado por ele. Quando Paulo escreve aos Romanos dizendo: se transformem pela renovação da mente de vocês, não se amoldem demais ao tempo em que vocês vivem, ele está falando algo nesse sentido, de dizermos: vocês vivem nesse recorte histórico, vocês estão encaixados nesse lugar e nesse tempo, e esse lugar e esse tempo tem um jeito de viver, não se amoldem a ele, vocês precisam se transformar, renovar a mente de vocês. Tiago fala uma coisa semelhante, dizendo: abandonem a maldade que habita e já habita entre vocês, e vivam de uma outra forma, porque vivendo dessa outra forma, vocês vão conseguir, de fato, honrar a Deus, vocês vão conseguir não dar espaço para a ira entre vocês, e vocês vão conseguir, de fato, viver em paz. E acho que essa palavra é fundamental no nosso estudo de toda a epístola de Tiago. Paz. Porque todo mundo quer paz. A gente quer paz. Jesus falou, quando ele estava indo embora, voltando para o céu, ele falou: eu deixo para vocês aí, com vocês, a minha paz. Não é uma paz como o mundo oferece. A minha paz é diferente. E eu deixo a minha paz sobre vocês. Tiago diz: abandonem a maldade que prevalece entre vocês. Seguir a Jesus tem essa implicação prática na vida, de que a gente precisa de fato fazer ajustes na nossa vida. A nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito, ou ela não pode e não deve ser vivida de um jeito que emule, que imite demais o jeito que se vive na nossa cultura e no nosso tempo.
Aqueles e aquelas que afirmam seguir Jesus precisam sim marcar sua posição em alguns momentos, se colocar diante das dificuldades da vida e afirmar: isso eu não faço, isso eu não digo, isso eu não penso, esse caminho eu não trilho. Isso é abandonar a maldade que prevalece. Fazendo isso, a gente dá passos importantes na direção de uma intimidade maior com Jesus, de um conhecimento maior de Jesus. Tiago diz: falem menos, ouçam mais, não deem lugar para ira entre vocês, se livrem da impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Lembra, Tiago é um pastor de igreja, ele ensina a sua igreja. E a palavra que ele ensina, ele está afirmando: essa palavra é poderosa para salvar vocês. Então, ouçam mais, falem menos, não deem lugar para ira, abandonem a maldade e aceitem essa palavra. Assim a vida de vocês vai mudar. Assim a vida de vocês vai estar de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja. Tiago, em seguida, afirma: não sejam só ouvintes do que eu estou dizendo. Não sejam só ouvintes daquilo que vocês já vêm escutando de outras pessoas e de mim também. Ouvir a palavra não basta. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir numa lanchonete não faz de você um lanche. Não é o lugar. Não é o lugar que faz você. Não é o lugar que muda você. É a sua relação com o que acontece ali naquele lugar. Num lugar como a igreja, você escuta algo, mas não basta ouvir. Se aquilo não entrar em você e não gerar frutos, não mudar você, a ponto de fazer você viver de um novo jeito, aquilo não está servindo para muita coisa. Na verdade, não está servindo para nada. Tiago diz: não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Eu quero chamar a sua atenção para o termo que ele usa aqui, para o exemplo que ele usa. Ele fala: aquele que ouve a palavra e não pratica é parecido com a pessoa que se olha no espelho, depois ela sai, se afasta do espelho e ela esquece do próprio rosto. Sempre achei esse exemplo muito difícil de entender. Sempre achei esse exemplo, para falar num português bem claro, bem tosco. Assim, o que Tiago está querendo dizer? O que a Bíblia quer dizer com isso? Eu penso que Tiago usou esse exemplo tosco de propósito, porque é totalmente bizarro, inimaginável pensar em alguém que acabou de se olhar no espelho e esqueceu como é o próprio rosto. Assim como é bizarro pensar nisso, para Tiago, é bizarro também pensar em alguém que ouve a palavra de Deus, ouve os ensinamentos acerca de Jesus e do reino de Deus e não coloca nada em prático. É impossível. Para Tiago, essas coisas não caminham juntas, elas não são conciliáveis. Assim como aquela que se olha no espelho e esquece do próprio reflexo, ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática é impensável. E ele fecha essa parte do texto dizendo: porém, aquele e aquela que presta atenção na lei perfeita, observa a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, será feliz naquilo que fizer. O segredo para uma vida feliz, diz Tiago, é colocar a palavra de Deus em prática. E a palavra de Deus, gente boa, a Bíblia, ela não é um amontoado de versículos que você escolhe alguns, lê, tira eles de contexto, joga assim no ar e vai seguindo a sua vida normalmente. Pensa na Bíblia, pensa nos textos bíblicos como uma planta que tem raízes bem profundas. E quando você arranca essa planta, tem aquele monte de raízes embaixo. Um texto bíblico que você tira, ele é acompanhado de um monte de textos junto com ele. E todos esses textos, eles amarram o sentido da Bíblia. É um dos princípios de interpretação bíblica, inclusive, que a própria Bíblia se interpreta. Você interpreta o texto bíblico a partir do próprio texto bíblico, porque a Bíblia ela se explica para a gente à medida que a gente vai lendo e vai se aprofundando nela. Tiago está dizendo: coloquem a palavra de Deus em prática, sejam praticantes da palavra. E o que é que a palavra de Deus pede de nós? Ora, ela pede de nós que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. Esse é o maior mandamento, diz Jesus. Ela pede de nós que nós tenhamos atenção às pessoas que passam fome, que passam sede, que estão doentes, às pessoas que estão presas, que a gente as visite. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala isso, e ele fala isso, inclusive, num contexto muito duro, dizendo que no dia do julgamento algumas pessoas não vão se aproximar dele porque não tiveram atenção especial a essas pessoas.
Tiago também dá um exemplo aqui de o que é colocar a palavra em prática. Ele diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Existe um jeito certo, sim, de viver que agrada a Deus. E existe, sim, um jeito de viver que não agrada a Deus. A gente costuma dizer que o Evangelho não é uma lista de regras, não é uma lista de pode, não pode, em que você faz o que pode, evita o que não pode e fica em paz com Deus. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é o chamado de Jesus para uma nova vida para nós, o ensino de Jesus que nos leva, que nos guia para uma nova vida. Existe um jeito certo, sim, de viver. Tiago dá essa orientação aqui também. A epístola de Tiago tem vários paralelos com os ensinamentos de Jesus, especialmente com o Sermão do Monte. Então, a gente assimila daqui, do texto de Tiago, um ensinamento dado pelo próprio Jesus, que Tiago está nos dando apenas com outras palavras. E ele diz: coloquem em prática aquilo que vocês ouvem da palavra de Deus. Fazendo isso, vocês serão felizes no que fizerem. Serão felizes colocando a palavra de Deus em prática. Talvez a gente possa pensar que o segredo da felicidade é esse: ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, deixar que ela nos encha e nos preencha e colocá-la em prática. Meu desejo para mim e para você é esse: que a gente ouça a palavra de Deus e a gente a coloque em prática e que a gente mude o mundo para a glória de Deus. Amém.